O governo eleito entregou aos parlamentares o texto da chamada proposta de emenda à Constituição da Transição, que pretende alterar as regras fiscais e viabilizar a manutenção de programas sociais e o cumprimento de promessas do presidente eleito Lula durante a campanha. E para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou o economista, professor do IBMEC, Gilberto Braga. Tudo bem, professor? Bem-vindo mais uma vez à programação da Jovem Pan. Como vai? Bom dia a todos, Thiago, Lívia, Amanda, Mota, Coronel, estamos aí. Bom, professor, claro que agora a discussão vai ser política, né, para saber a viabilidade de aprovação dessa PEC nesta reta final do ano, mas eu pergunto para o senhor, de que maneira é possível ser coerente com os gastos públicos e manter o pagamento desses auxílios? Essa é a discussão que vem sendo feita nas últimas semanas. Como que é possível economicamente manter essa discussão, professor? Olha, primeiro é preciso entender que as despesas sociais, o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, qualquer que seja o nome que venha a prevalecer, e todas as outras ajudas, elas precisam ser mantidas. Então, é preciso acabar com a falsa dicotomia de que é uma coisa ou outra, ou de que os economistas, ou de que aquela figura chamada mercado é contra auxílio social. Não se trata disso. O que se trata é como tratar isso dentro do orçamento daqui para frente. Então, se essas despesas sociais elas serão tratadas à parte apenas no primeiro ano, qual é o valor dessas despesas sociais, se isso valerá por 4 anos, ou seja, por todo o novo mandato do presidente eleito, e se isso, em algum momento, volta para dentro do orçamento. Então, filosoficamente, é preciso dizer a necessidade, ao reconhecimento social da situação de emergência, da necessidade do pagamento desse auxílio. Por outro lado, é preciso que se discuta a regra de uma maneira clara e que essa regra não fique sendo modificada a cada instante. Na sequência, a pergunta dos comentaristas, Roberto Mota. Bom dia, professor. As ideias sobre economia das pessoas ligadas ao PT são relativamente bem conhecidas. O senhor acha, e eu sei que essa é uma pergunta difícil, mas o senhor acha que existe algum cenário em que um governo do PT possa levar a sério o conceito de responsabilidade fiscal? Olha, eu acho que o conceito de responsabilidade fiscal ele não é um conceito partidário, ele deve ser um conceito de Estado, de governo. Portanto, independentemente de quem esteja no poder, essa é uma discussão que precisa ser aprofundada e a regra que foi estabelecida precisa ser respeitada e, acima de tudo, definitiva. De uma maneira muito clara, qualquer pessoa comum sabe que só se pode gastar o que se tem e que, obviamente, que em determinados momentos, por uma situação de imposição social, como é o caso, saímos de uma emergência, de uma situação de pandemia, ainda estamos lutando com o fim dessa situação caótica, é preciso que esse auxílio seja mantido, seja pago e seja enfrentado. Portanto, é preciso alocar isso dentro de uma proposta orçamentária que não seja simplesmente colocá-lo de fora de maneira efetiva e definitiva. O governo não tem uma máquina de fazer dinheiro escondida dentro de casa ou enterrada no quintal. Não dá para ficar fazendo dívida pública indefinidamente, ainda que as causas, as justificativas, as motivações sejam as mais nobres possíveis. Qualquer que seja o governo, é preciso que exista essa regra e, independentemente se é PT ou não PT, essa regra tem que ser estabelecida e respeitada. Professor, seguimos com a pergunta de Amanda Klein. Professor, bom dia. Por essa sua última resposta, parece que o problema, então, passa a ser a regra da âncora fiscal, porque a do teto de gastos claramente não vem dando certo. O professor Braulio Borges, deve ser seu colega aí de outra instituição, da FGV, fez um levantamento recente, mostrou que o governo Bolsonaro estourou o teto de gastos em quase 800 bilhões de reais. É óbvio que é preciso ponderar que grande parte desse estouro se concentra no período da pandemia, ou seja, era necessário. Mas ainda assim o teto de gastos foi furado depois
desde a pandemia, em inúmeras ocasiões, na PEC dos precatórios, em ano eleitoral, na PEC Kamikaze. Que outra âncora fiscal, na sua visão, que outra âncora fiscal seria aceitável e ela deveria ser discutida neste momento de forma atrelada, ou pelo menos haver uma sinalização junto com essa PEC da transição? Olha, Amanda, a solução para essa questão que você levanta com muita propriedade, ela não é uma simples fórmula matemática. Isso, academicamente, qualquer economista, qualquer trabalho de conclusão de curso na área de economia, os alunos são capazes de fazer. Portanto, tem que combinar a questão monetária com a questão política da viabilidade e do respeito à regra e da manutenção daquilo que for acordado. Com relação ao teto de gastos, a gente precisa entender, usar uma figura aqui de comparação. É como se alguém falasse assim, olha, você tem que pegar 80%, um salário mínimo e pegar esse um salário mínimo e gastar tudo em subvenção. Aí, na medida em que você aumenta o seu salário, é como se você falasse assim, olha, mas você tem que continuar agora gastando todo o seu salário. Se você ganhava um salário mínimo e passou a ganhar 2 salários mínimos, é como se você falasse assim, agora você vai gastar obrigatoriamente 2 salários mínimos com a subvenção. O teto de gastos ele foi efetivamente desrespeitado, mas ele foi de alguma maneira financiado, ou seja, houve superávit, houve sobra de recursos, houve valores que de alguma maneira foram colocados à disposição para que durante o governo Bolsonaro essas necessidades pudessem ser atendidas. Obviamente que se assim não fosse, certamente nós já teríamos uma discussão de impeachment, uma discussão política muito mais séria, o que acabou não acontecendo e foi, de certa maneira, o que nós vimos por aí. Ou seja, a discussão hoje não é se precisa ou não dos gastos sociais. Eles virão. Então, é preciso discutir dentro da nova regra qual é essa âncora. Não existe saída mágica, mas tem que ser uma saída negociada e respeitada. Há 3 ou 4 propostas do mercado que já são cogitadas do ponto de vista técnico, acadêmico, mas é preciso que se converse com os partidos, é preciso que o próprio presidente eleito com a sua equipe, que não se conhece ainda qual será, possa efetivamente aceitar e trabalhar com uma regra que não seja só para iniciar o próximo governo, mas que seja uma regra estabelecida e que preveja para a economia previsibilidade, para atrair investimentos, gerar mais empregos e progresso. Professor, e rapidamente para fechar, a pergunta do deputado Coronel Tadeu. Professor Gilberto, bom dia. Eu queria fazer 2 questionamentos bem simples para que a nossa audiência entendesse o que significa gastar 200 bilhões a mais por ano. O primeiro, em quanto tempo nós poderemos ver a inflação batendo a porta das famílias brasileiras? E o segundo momento, não seria melhor o PT vir com um raciocínio inverso, ao invés de querer gastar mais, vir com uma proposta de enxugar ainda mais a máquina administrativa para encontrar essa abertura de 200 bilhões de reais? E isso, se for estendido para os próximos 4 anos, isso chega a 800 bilhões de reais, quase 1 trilhão. Eu acho que o Brasil não aguenta. Bom, vamos lá. Primeiro, não há nenhuma condição de se economizar essa quantia com corte de despesas nesse momento, seja por 1 ano, seja pelos próximos 4 anos. Então, é preciso encontrar, de fato, uma discussão, uma fórmula para financiar isso fora da arrecadação corrente, porque não há, dentro das condições colocadas hoje, com o nível que nós temos econômico, formação de recursos, de superávit, para que se possa, de alguma maneira, suportar, sejam 800 milhões, sejam 400 milhões, ou 1 bi, 200 bilhões, como já foi cogitado por aí. Então, é preciso que se estabeleça as condições e regras de funcionamento, é preciso que este valor seja tratado, que não pode você falar assim, olha, eu vivo com o meu salário, mas eu tenho direito aqui de tirar fora do meu salário todo o gasto com ajuda social. E isso aqui tem um cheque especial que eu vou utilizar. Mas quem vai pagar o cheque especial? Ah, eu não sei. E eu não sei e não quero saber porque é importante, é necessário para a economia do país.
não se discute, eu repito, que é importante, que é necessário, mas é importante que alguém saiba que, no final, o povo vai pagar a conta do cheque especial. Inflação elevada não vai cair tão cedo, vai ser mantido, e isso, de alguma maneira, se não tiver a solução para quem vai pagar essa despesa toda, todas essas despesas sociais ou cheque especial, isso se traveste em mais inflação por mais longo prazo, em custo da dívida elevado, ou seja, taxa de juros alta. Sim. E isso tende a você dar, por um lado, o benefício social e atirar, por outro, via condições econômicas ruins. Inflação elevada significa a socialização desse custo, desse auxílio que vai ser dado. Então, de alguma maneira, isso gera incoerência.